não sei deixa de ser um problema, porque as respostas e as orientações estão a um clique de IA. Como checamos se uma informação de uma área que a gente não domina está correta? Nessa última edição eu não tenho nenhuma frase de impacto porque eu já estou cansada de 2025. Então hoje vai ser só caos, confusão e gritaria, mas tudo em câmera lenta. Tá começando o último do ano, qual é o BO? Seja bem-vindo ao Qual é o BO, estamos de volta aqui na Eco Studio, nosso estúdio número 1, nossa primeira casa, aqui em Sapiranga. Eu sou Bruna Monteiro, publicitária, sócia fundadora da Altabox Marketing Digital. Já nem sei mais o que eu sou, tô tendo que ler a coisa pra ver quem é que eu sou. Eu sou a pessoa à frente do Dicas Vale dos Sinos, portal de dicas de gastronomia. Sou videomaker, criadora de conteúdo. Colaboro com vários projetos na Paraná Produções, na Vale TV e na Vigília Nerd. Eu sou Kika Giordano, a mulher dos jobs, publicitária raiz, especialista em branding, entusiasta dos fenômenos do comportamento das gerações e mãe de Gen Z. E para quem ainda não conhece o Qual é o BO, ele é um podcast, videocast, um projeto de conteúdo onde a gente bate um papo apocalíptico sobre marketing, comunicação, negócios e internet. Olá, eu sou a Poli Lopes, estrategista de comunicação e presença digital para marcas e pessoas, doutora em comunicação e cultura, jornalista por formação e entusiasta daquela boa internet que a gente sonhou lá no final dos anos 90, né? Isso aí. Depois de 2 programas, eu voltei pra ficar. A gente tava com saudade, amiga. Voltei como pronta pro caos, pro dedo pro céu e gritaria. Porque acho que tá na hora da gente começar essa pauta. Tá na hora sim, vamos lá. E eu quero saber, conta pro nosso pessoal aí da tua viagem. Poli International, Poli no Web Summit Lisboa, Poli turistando pela Europa. Ai, gente, como é bom tirar férias, né? Mas assim, a gente tira férias, mas não tira férias de verdade, porque a gente vai ter sempre aquele olhar. Infelizmente, ou felizmente, a gente sempre vai ter o olhar aquele da comunicação. Tipo, trazer os impressos. Eu trouxe uma coleção de impressos comigo. Ó, aqui que eu tenho um que eu fiquei dias carregando na mochila, na viagem, bagagem de mão, 8 quilos nas costas. Que a Poli ficou com pena de mim que eu tava treinando francês só no Duolingo. Chora, Duolingo. Mas por que eu trouxe os impressos, tá? Porque assim, diferente daqui, que é difícil e caro a gente comprar uma revista impressa, essas duas aqui são de graça. E essa aqui é uma agenda cultural. Então, tipo, só até o próprio o objetivo delas é uma coisa que pra gente não é comum. Uhum. O Magazine Cultural, ele é feito pelo o Corte Inglês, que é uma rede, um mercado, um shopping, mercado. É um troço muito massa, assim, ó, que é um Bourbon elevado à 30ª potência. Ele é gigante, é lindo, é muito legal. Mas, né, continuando com o olhar da comunicação, que foi um momento que foi muito engraçado, a gente faz... Eu já volto pro impresso, mas eu preciso fazer esse comentário. A gente fala... Natal, final de ano, campanha do Zafari, a gente chora. Campanha da Panvel, a gente chora. Entrei naquele baita shopping, mercado, nem sei que conceito que eles dão para aquilo. Centro comercial. E aí, tá lá a bolinha de Natal pendurada com o slogan: Gostamos do Natal. Eu olhei aquilo e comecei a rir, só que a minha sobrinha, que é quem mora lá, ela é advogada. E ela começou a rir, dela, o que tu tá rindo? Eu disse, cara, a gente gasta todos os neurônios o ano inteiro pensando numa campanha de Natal que emocione, que faça, que aconteça. Os caras vão lá e botam, gostamos do Natal, ai, sabe? Tipo, dá pra ser melhor. Eu acho que eles estavam que nem eu, cansada, quando eu fui pensar na abertura do podcast, entendeu? Sei lá. Mas aí, então, voltando pros impressos, é isso, eles trabalham, é muito papel. Pode ser, porque a população lá, ela é muito mais velha? Pode. Talvez a gente volte aqui a ter mais papel. A gente já vem falando sobre isso Sim. em vários episódios. Sobre esse offline, esse luxo, digamos assim. Mas
talvez a gente volte. E talvez seja porque eles são mais velhos, ou talvez seja porque eles não adotaram o digital como a gente adotou. Tem vários fatores e eu não vou ter uma resposta para isso, só essa observação. Mas né? nas outras camadas de coisas da sociedade, tu percebe que lá eles são menos digitais em algum aspecto? Pagamentos, outras formas de comunicação? Ou apenas eles têm mais impressos? E Eu ainda percebi continuam mais isso? impresso. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que a Black Friday foi na semana da Black Friday. Somente, unicamente. Não Gente, foi em Novembro Friday, November Black. Hoje eu vi um Natal, Black de Natal. Olha! Papai Noel preto. De preto. Olha! Tudo. Papai Noel de preto, Black Friday de Natal. Daqui a pouco a gente tem É, Black Friday de janeiro. Depois vocês não sabem por que a gente fala aqui em Apocalipse. Aí, ó, as provas todo dia. Mas sabe o que, talvez uma reflexão sobre isso, né? Que nem aqui claro, a gente ainda tem umas publicações constantes de revistas, né? Que são realmente periódicos, assim. Mas hoje, cada vez mais, eu vejo que quem lança uma novidade é por projeto, com início, meio e fim. Como a gente teve ali da Vale TV, que fez o Vale, o jornal, com 50 edições. Um projeto específico. No pra Bicentenário, isso, né? Exato. E que era ali pra aquilo ali. Mas quando a gente vê isso de... periódicos, realmente periódicos, né? Que são entregues gratuitamente ou com custo acessível, né? Que nem aqui, ó, €1. E que essa é uma outra rede de mercados, que é o Continente. €1. Tá, a gente não vai converter, né? Porque primeiro que quem converte não se diverte. E segundo porque, tipo, ó, se o cara recebe o salário mínimo dele em euros, vai ter um salário base, €1 seria, digamos, a gente pagar R$1, R$2. Sim. Né? E aí tem essa outra revista aqui, que essa aqui eu ainda não parei pra ler, né? Mas ela é uma sobre marcas, marketing e negócio. R$4,50. Essa é de onde? Olha o tamanho disso aqui. É de Ela é onde? gigante, de Portugal também. Ah. Mas ela é gigante. E aí, a manchete da capa. Esta capa não é para velhos. Há marcas que estão a acordar para a Silver Generation. Olha a geração Olha aí, prateada ó. de novo, O né? Corobel tá sempre, né? Os assuntos Sempre que à eu frente. atrás estão sempre aí. A gente tá muito... E aí, os cadernos, ó, marcas de luxo, cartões de fidelização, aniversário das marcas. Então, tipo, ela é muito completa. Nossa, eu amei essa revista, vou querer ler depois. Sim, todo mundo vai querer ler essa revista. E ela é, tipo, R$4,50. Então, mesmo que a gente converta a 6 e pouco euro, isso vai dar 6, 12, 18... vai dar R$30, Ainda digamos assim, assim. vai dar mais barato do que uma revista daqui. as revistas daqui. Mesmo que a gente converta, ela é muito barata. É. Mas, fora isso, eu turistei bastante, eu experimentei bastante coisas, comi várias coisas que eu nunca tinha comido, Adoro. né? E Acho que a a gastronomia é melhor o ponto parte. principal, né? tomei Um dos bastante pontos principais. vinho. Aproveitei, caminhei, dobrei a meta de passos todos os dias e assim a gente foi, aproveitei. E, obviamente, curti a família, encontrei amigos e foi uma experiência muito boa, assim, foram 23 longos dias que passaram assim. Mas também já tava louca pra vir pra casa, né? Ai, sim. Saudade, sério? saudade da minha casinha. Aqui, entendo. não. Ah, não sei, né? Vamos ver. Nada Quem como sabe? dormir no nosso travesseiro, Ah, cara. é. Isso é verdade. Mas assim, estou postando lá no polilopes.conecta carrosséis aleatórios de fotos, trazendo o rolo da câmera. Então, inclusive, o post que eu fiz esse final de semana, falando do cabrito da Dona Hermínia, que foi uma experiência gastronômica que a gente fez, de ir lá pra casa da mulher, que é lá, tu sobe morro, desce morro, as ruas iam estreitando, a gente foi, né? E é, tipo, praticamente dentro da casa da mulher, o restaurante. Legal. Né? Então, e assim, que o que me chamou a atenção e que eu destaquei nesse post, inclusive, olhem lá, curtam, por favor, ela não tem Instagram. Adoro. Ela não tem site. Adoro. Como é que tu chega lá pesquisando no Google? Marketing da escassez. TripAdvisor, Isso é marketing da escassez. sabe? Só que, tipo, Ela nem poderia ter Instagram ou ter... Porque tu falou, é praticamente dentro da casa dela. Não deve Sim. ter muitos lugares. não, Deve ela ser não uma consegue coisa atender muito, mas super mesmo assim, restrita. ela poderia ter, É. porque, tipo, ela tá no TripAdvisor, Sim. ela tá no Google. Mas faz parte da magia, essa coisa de ser assim... É a casa daquela que senhorinha nem- que tá lá na foto, sabe? É que nem aqueles bares escondidos, Aham. né? Em São Paulo, em Nova York, tem os tais os bares escondidos, as baladas escondidas, né? É a mesma coisa. No dia que ela tiver Instagram, e aí ela não vai aumentar a produção, então talvez ela vai aí aumentar o valor, o preço, né? Sim.
talvez perca a essência. Sim. Com certeza. Tem Não, e é muito bom. que... É muito bom igual, procurem no Google. Tem muitos lugares, assim, no mundo que são quase que desconhecidos ou que tem essa vibe, né? Sim, Eu e é lá curto numa muito esse aldeia deslocada, Sim. fora, tipo, tu sai e anda de carro até chegar lá, então é tipo, é outra coisa. É que daí, e de novo, tu não tá vendendo só ali o jantar, é toda essa experiência, essa mística, né? Tu tá acrescentando pra aquele turista, ou mesmo pra quem é de lá, toda essa jornada que começa de ter que ficar de carro, ter que pesquisar, de ter que ir atrás, né? Reserva por telefone, tem que ligar pra ela pra fazer a reserva. Isso é o verdadeiro conceito de luxo. Porque luxo é aquilo que não está totalmente acessível, né? Então, E não significa que seja caro. não significa que seja caro. Nem todo luxo É sobre é ostentação. superfaturado e nem toda coisa superfaturada essa é a melhor de todas, né? Inclusive várias hoje em dia, né? Várias coisas superfaturadas não tem nada de luxo. Inclusive a macafonice da ostentação, né? Não vamos esquecer do calendário de advento dos cristais Swarovski. Isso aí pra mim Ai, não. não sai da minha cabeça. Isso aí. Mas vamos lá. Tá, vamos seguir. Vamos Deixa que seguir. eu puxo aqui, porque Puxa. agora o papo é sério e eu peço a atenção da nossa audiência pra esse vídeo que a gente vai colocar agora. Cite 10 mulheres importantes na sua vida. Minha esposa, minha mãe, minha esposa, minha filha Helena, minha filha Cecília. A minha esposa, a minha mãe, as minhas tias, as minhas primas, as minhas amigas. Agora escolha 3 delas para sofrer algum tipo de violência. Como assim? Nenhuma. É difícil imaginar. Eu não consigo. Eu não consigo pensar em uma delas. Não tem como. 3 em cada 10 mulheres sofreram algum tipo de violência no último ano. Não dá para aceitar e nem se calar. Não é normal isso. É terrível. É uma realidade muito cruel. Denuncie. Ligue 180. Prefeitura de Toledo. Como aqui que eu não sabe qual é que é o vídeo aquele que a polícia, a Justiça de Toledo fez entrevistando os caras, tipo, diga até as mulheres que são importantes pra você. Aí eles só falam que a mãe, a filha... Tá, né? e daí eles têm que escolher 3 pra sofrer uma violência. Ah, Tá, então o vídeo é esse. sim. Tá. Volta, né? Então tá, gente, é isso. 3 em cada 10 mulheres sofreram algum tipo de violência em 2025. Mais de 1.000 feminicídios foram registrados no ano. Ou seja, mais de 4 mulheres foram assassinadas por dia, segundo o mapa da segurança pública desse ano. Mais de 2.700 mulheres sobreviveram a tentativas de assassinato entre janeiro e setembro de 2025. Estamos aí pra isso, né? E agora, abre aspas, parece óbvio dizer que uma mulher tem direito à vida, mas no Brasil, infelizmente, até o óbvio precisa ser dito. Nós não podemos mais assistir calados à transformação da violência contra a mulher em rotina, em costume, em parte da paisagem social. Pesou o clima, né? Pois é. Mas assim, a frase acima não é nossa. Ela foi uma fala do senador Confúcio Moura, dita na segunda-feira, dia 8, hoje, que é o dia que a gente está gravando, no Senado, tá? E por que a gente trouxe ela e trouxe esse vídeo? Porque talvez se a gente citar um senador e trouxer um vídeo protagonizado por homens, isso nos ajude a deixar mais clara a mensagem. Mulher tem direito à vida. Eu tenho uma observação para fazer sobre isso, né? Porque eu sempre tento entender o que está acontecendo na sociedade, né? Evoluímos tanto, tivemos tantos debates. Continuou? Sim, vai. Tá, vou Evoluímos. começar Evoluímos tanto. do início. Enquanto sociedade, assim, parece que evoluímos tanto no debate, evoluímos tanto pelo menos nas Nos conversas, direitos. né, dos direitos das mulheres, até na legislação, na punição.
Aumentou-se a punição pelo feminicídio. A punição para o feminicídio hoje é a maior, que é até 40 anos de cadeia, né? Na Itália, onde... É engraçado, porque a Itália é governada por uma mulher que é de extrema direita, mas ela é uma mulher. E lá foi agora é prisão perpétua, feminicídio é prisão perpétua. Então, assim, tivemos um aumento muito grande de debates, de leis, de direitos, mas os números do feminicídio, eles crescem. O que está acontecendo? O que está acontecendo, né? E aí, outro dia eu vi um debate, que eu não me lembro quem é que era que estava conversando sobre isso, mas tinha um ponto muito interessante, que era o seguinte: nos últimos anos, a vida, ela ficou mais difícil, né? Ficou mais difícil sobreviver, ganhar dinheiro, comprar uma casa, se sustentar. Ficou mais difícil do que quando eram os nossos pais, por exemplo. Os nossos pais conseguiam as coisas com um pouco mais de facilidade que a gente. E o que aconteceu? A vida do homem, que era o provedor, ela piorou. Antes ele era o provedor, ele conseguia sustentar a família dele, ele conseguia ter a mulher em casa fazendo as coisas pra ele conseguia ganhar um salário, que ele era o provedor. E hoje ele não consegue mais. Então este homem, ele está acuado, ele tá se sentindo desempoderado, né? Sim, e o conceito de provedor, ele não foi atualizado, digamos assim. Ou o papel do homem, né, não foi atualizado. De se entender que tu não é obrigado a ser o provedor. Mas não é nem só no caso do provedor, né? Ele não é mais nem o cara que manda. Porque ele não é mais nem o cara que manda dentro de casa, né? E, por um outro lado, apesar de a nossa vida ter piorado, a vida das mulheres melhorou. Porque hoje as mulheres sabem que elas não precisam ficar dentro de casa, ela sabe que ela não precisa aguentar violência, ela tem o poder do conhecimento e ainda alguma ajuda das leis, né? Então, o que aconteceu? Houve um desequilíbrio que nunca tinha um equilíbrio. Antes o desequilíbrio era grande, porque o homem estava muito mais no poder e a mulher estava com muito menos. O que aconteceu? O poder do homem caiu e o da mulher deu uma subida, e aí a coisa se equilibrou. E este homem, ele não está preparado para lidar com isso. Ele não está conseguindo lidar, ele não está conseguindo aceitar que a posição dele mais na sociedade não é mais a mesma de antes. Porque ele continua sendo educado daquele jeito. Exatamente. Eu acho que a gente também precisa olhar para um recorte periférico, né? Porque a gente acabou de falar que tantas coisas evoluíram, a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais acesso à informação, e acredito muito que na nossa bolha, mesmo que não aconteça em todas as faixas demográficas, sociais, etc., ainda assim tem essa separação de uma grande parcela da sociedade que não tem ainda acesso a esse conhecimento, Sim. a essa autonomia da mulher, a vida da mulher daqui a pouco mais periférica, ela não entende ainda que ela também pode estar no lugar dessa outra mulher, como nós, vamos dizer assim, que tem esse conhecimento, que tem esse debate, que tem essa evolução, de certa forma. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que olhar muito, assim, porque daí a gente tem nunca vou esquecer quem fui com o coletivo, acho que eu já comentei isso aqui, com o coletivo de mulheres que fazia parte. A gente foi numa escola fazer uma fala, e as criancinhas de 7 anos, que é o colégio municipal, assim, de 7 anos já perpetuando altas questões de machismo, sabe? Questões sexuais pesadíssimas, assim, porque é o que vem em casa, é o que tem em casa e é o que vai se perpetuando, assim, né? Então... Eu só discordo que é só nas classes mais baixas. Mas eu não falei isso, justamente que eu falei. Tá. Apesar de que a gente sabe que é em todas as questões sociais, demográficas, etc. Isso a gente sabe que tem. Só tô querendo levar em consideração essa parcela que daqui a pouco não tem tanto esse acesso, não sei se é o acesso, mas é o acesso. Por exemplo, eu nunca vi uma histeria tão grande. Olha que eu fui criança nos anos 80, tá? Sim. Eu nunca vi uma histeria tão grande por separar coisas de menino e coisas de menina. Eu nunca vi... Gente, as meninas, criancinha hoje,
tu vai olhar assim no Instagram, o pessoal que posta foto e tal, né? Elas estão sempre vestidas assim, de vestido, cheia de laço. Eu não usava essas roupas. Eu já usava roupas mais modernas lá nos anos 80. Nos anos 80 a gente tinha cabelo curto, porque era moda. As minhas amiguinhas... Era mais fácil pra mãe cuidar também, né? Era mais fácil pra mãe cuidar, minhas amiguinhas tinham cabelo curto. As mulheres tinham cabelos curtinhos, piolho assim. por aí. Tinha os piolhos também. Mas assim, ó, eu nunca vi uma histeria tão grande como é hoje em dia a questão de separar os gêneros, né? E eu acho que isso também tem a ver com a liberdade mais acessível dos LGBTs, né? O medo do meu filho virar gay, né? Sim. E a questão da menina que tem que ser toda bonequinha, com lacinho, com aqueles vestidos de pastorinha, assim, e manguinhas bufantes e uma roupa que parece ser dos anos 50, assim, sabe? Também, e outra coisa... E que parece uma roupa, e que pra nós, digamos, no nosso tempo lá, era uma roupa de festa. Não era uma roupa de dia a dia, era uma roupa mais ajeitadinha que tu botava, sei lá, pra ir num casamento. Pra mim, me pega um pouco do que a gente já falou aqui no outro episódio que a gente comentou do vídeo do Felca, né? Que é essa questão dessa adultização, assim, as meninas pequenas já se maquiando um monte, e daí veste cropped com bojo e tem, tipo, 7 anos de idade e aquilo ali, a Vi Skincare. Aí teve uma famosa recentemente que lançou uma marca de skincare... Kids, Ai, gente. sabe? Cara, Não. eu acho que isso é um surto muito louco que a gente vive também, que faz parte dessa perpetuação de lugarzinhos, de caixinhas da mulher e de imagem feminina padronizada. E essa questão precoce, né? E assim, ó, a coisa do, por exemplo, um dia eu presenciei uma cena que eu tava na Super Legal, que é uma loja de brinquedos, procurando presente pros meus sobrinhos no Natal. E isso é outra coisa. Quando eu era criança, uma loja de brinquedos, ela não era dividida em duas partes, a parte dos meninos e a parte das meninas. Hoje é assim, uma parte rosa e uma parte azul, né? Lados totalmente opostos e da aí loja. O menininho entrou na loja e ele entrou no corredor das bonecas. E o menininho pequeno, uma criancinha de, sei lá, 2, 3 anos, assim, começou a olhar as bonecas e o pai dele veio correndo atrás e disse: sai daí, guri! Que aí é tudo de menina! Nossa. E daí chegou a me dar um susto, assim, daí eu pensei, meu Deus do céu, é capaz do guri virar uma menina se ele cruzar nesse corredor aqui, né? Nossa, se ele Depois pegar na Barbie, o que vai acontecer? É um corredor mágico que ele vai... Se ele botar a mão na Barbie, o que vai acontecer com ele? E aí, eu lembrei de quando o meu filho... Isso que eu tô contando faz pouco tempo. O meu filho tem 24 anos. E o meu filho ainda não era essa época de tanta histeria que nem eu tô dizendo hoje, né? Quando meu filho ia na escolinha, que ele ia na... Não vou dizer o nome da escolinha porque pode ter alguém que depois não vai gostar. Mas ele ia na escolinha e eu lembro que quando eu chegava para buscar ele no fim do dia, as crianças, a tia dava uma cesta de brinquedos similares para eles ficar brincando ali enquanto os pais iam buscando. E era muito comum a tia dar não é tia, é professora, né? Dar uma cesta de bonecas para todas as crianças que estavam ali. E aí, algumas vezes eu chegava lá e estavam todas as crianças brincando com os joguinhos de montar. Todas elas. Outra vez estavam todas as crianças brincando com uma bacia de carrinhos. E outra vez estavam todas as crianças brincando com os nenezinhos. Os nenezinhos. Eles estavam nanando o nenezinho, botando o nenezinho na cama. O que acontece com o menino que brinca de boneca? Talvez depois, quando ele for um pai, ele vai saber pegar um nenê sem parecer um idiota. Um mongolão. Segurando o bebezinho. Pensando assim, com a minha infância, tipo, teve essa separação, né? Mas muitas vezes era pelos personagens, daí de um desenho e de outro. Mas eu vejo realmente isso que tu falou. Hoje é uma histeria, aquilo ali é uma obsessão, assim, né? Tem que ser aquilo ali ou aquilo ali. Mas, daqui a pouco a menina gostava um pouquinho mais de skate, de carreira, mais tomboy ali. Mas, tipo, não era uma problemática, né? Era só um jeito. Agora, se a pessoa que ela sai levemente da curva ali, já é meu Deus do céu. Já vai ter uma mensagem no grupo de mães, já vai ter caos. Eu tive uma conhecida que teve que ela teve esse estresse aí num grupo de mães.
por causa dos meninos, porque a sala tinha bonecas, as crianças pequenas, e a sala tinha bonecas, e as bonecas estavam ali disponíveis. Mas eu brincava, gente, eu brincava com o Isur. A gente brincava, eu era a Barbie e ele era o Falcon. E nós éramos uma família, nós tínhamos filho, tinha o pai e a mãe. Claro que o Isur sempre queria fazer umas coisas que eu não entendia ali com os brinquedos, né? Porque ele era mais malandrinho que eu. Mas... Ai, inocente! Mas a gente brincava da mesma brincadeira, sabe? A gente brincava da mesma brincadeira. E hoje eu vejo que tem, assim, meu Deus, um medo que, meu Deus, o meu filho não vai ser homem, principalmente com os meninos, né? O meu filho não vai ser... E, enfim, isso parece inocente, mas não é. Isso forma. Isso forma a percepção, forma homens fracos, né? Porque ontem eu vi uma cena do cara batendo na mulher, a mulher com vestido de festa, de salto alto, o cara batendo na mulher no meio da rua. E se isso não é um cagado de um homem, um coitado de um fraco, de um sem serventia, pra bater numa mulher muito menor que ele ali no meio da rua. Não, deve ter um... Enfim, eu fico com raiva falando desses assuntos aí. Mas o recado é esse, né? Não, dá pra gente falar muito sobre isso, né? Mas, o recado é esse, né? Parece óbvio, mas mulher tem direito à vida. Já até deixar uma dica do... E não precisa apanhar de ninguém. Do novo clipe da Dai, cantora Dai, né? Aqui da nossa região maravilhosa, que ela lançou a trilha Espelho, que ela fala muito sobre essa questão da violência contra a mulher. Tem bastante conteúdo na rede social dela, então já queria deixar essa dica aí pra gente olhar. A gente também passou aí recentemente pelos os 21 dias de ativismo, acho que ainda estamos nesse período, acho que vai até agora dia 10, se não me engano, né, que também coincide com o Dia dos Direitos Humanos. Então, são momentos pra gente se informar, ler, dar uma olhadinha no que essas coisas significam, no qual a nossa... Daí lá vou eu, né? Nossa responsabilidade como cidadãos perante o outro, de às vezes ver o coleguinha que tá falando alguma coisa, uma amiga que tá passando por uma situação. É isso que eu ia apontar, dizer. Né? Porque assim... Nossa responsabilidade com o outro e o nosso papel enquanto formadores, exato, né? Exato. Eu acho que quando a gente diz assim, toda mulher tem direito à vida, eu acho que ninguém discorda dessa frase. Porém... Parece que esquece. Eu quero ir mais profundo. Porém, a gente precisa trabalhar em muitas camadas pra gente chegar neste mundo ideal onde o direito à vida das mulheres vai ser respeitado. E a ideia que a gente vai trabalhar nessas camadas da educação dos meninos, né? Do comportamento da nossa sociedade, que, como a gente acabou de falar, tá cada vez mais histérica por separar os gêneros. E isso eu acho super prejudicial. Isso é prejudicial. Vocês não viram o vídeo lá da barbearia que o cara bota a capa da Barbie nos gurizinhos? Não. E daí os gurizinhos quase tem um chilique, um ataque de pelanca porque botou a capa da Barbie. Nossa, vai derreter. São crianças, gente. E daí eu fico pensando assim, não a criança é do nasceu nada assim. isso. A criança não nasceu assim. E aí é ali que se forma essa raiva contida da mulher, né? Eu não quero parecer mulher, eu não posso parecer fraco. Que é aquilo que a gente falou outro dia, né? Que o homem, ele não sabe o que é ser homem. Ele aprende a não ser uma mulher. Exatamente. A não se comportar como uma mulher. Minha mente até já foi um pouco mais longe nisso. Não vou esticar muito, mas... Pensando, né, a gente tava falando aqui de caixinhas, de lugares da sociedade, dessa questão da mulher, que hoje a gente tá vivendo, até tava vendo um vídeo e comecei a consumir muito conteúdo sobre isso, uma nova era, de certa forma, da anorexia, né, em que, assim, mais uma vez um padrão sendo instituído da magreza extrema. A gente vê que tá acontecendo em Hollywood, por exemplo, ali, pessoal comentando muito, por exemplo, sobre a aparência da Ariana Grande, da Cynthia Erivo ali, de Wicked, que até o pessoal brinca, gente, daqui a alguns anos eles vão comentar que alguma coisa catastrófica aconteceu nos bastidores desse filme, que elas parecem duas traumatizadas. Amiga, pode ser jogo de pode ser. Mas aí o negócio é muito mais complexo. Não, total, mas eu queria pincelar. Tem muitas camadas. Eu queria pincelar esse assunto. Eu acho que nós podemos ter um episódio inteiro sobre esse assunto, porque esse assunto ele tem muitas camadas. Ele tem desde as camadas do body positive, que foi perdendo força, até os novos lançamentos da indústria farmacêutica, o Mounjaro. Eu ia falar a questão do luxo, que é o que é inacessível, né? Porque pra tu usar Mounjaro, tu tem que ter dinheiro. Então, a questão da magreza também, ela entra nessa questão. E quanto mais ocupada a mulher fica pensando na estética dela,
menos tempo ela tem pra outras coisas. Pra outras coisas, então... Isso eu notei, assim, de uns meses pra cá, de ano pra cá, um ano e meio, não sei dizer exatamente, quando veio aí essa febre, principalmente daí nos Estados Unidos pra cá, de Ozempic, essas coisas aí nos últimos anos, as pessoas meio que falavam disso, mas era uma coisa escondida, quase uma zoeira, e agora as pessoas, não, eu uso, tá? Então, mas até ali, né, Bru? Porque assim, a gente sabe, tipo, tu tem que ser magra, mas se tu diz que tu usa Ozempic ou qualquer um deles, as pessoas te olham atravessado. Eu já vejo o pessoal abraçando isso, e aquele magras, e a magreza excessiva, todo mundo perpetuando isso, assim. Eu vejo muito isso na minha rede. Porque ainda tem gente que acha que é atalho, né? É que isso aí, eu acho que esse Aí assunto é muito queimou, complexo. tu roubou no jogo, sabe? Sim, não, sim, tu tem que sim. ser magra pelo teu esforço. Que nem até a porque lipo, que nem outro... Enfim. mas Como até se qualquer procedimento desses não demandasse um esforço da pessoa, Sim, sabe? Tipo, mas de nossa, qualquer forma, até porque o mercado wellness hoje, ele vem crescendo muito, ele tem essa questão de um luxo, porque se a pessoa tem muito tempo, ela tem condições financeiras de ficar investindo no seu tempo, na sua saúde, no seu corpo. A própria rotina de autocuidado, ela já é uma exato. coisa inacessível, é um Exatamente, luxo, que é né? pra ser esse luxo. já é excludente. Isso. Mas isso aí dá uma pauta, Dá. tá? Bora. Podemos uma nova pra próxima. Então agora a gente vai, próximo assunto. vamos pular, que é a pergunta filosófico-apocalíptica da Kika. Manda, cadê? Achei. É que como hoje é o último episódio do ano, né? A gente sempre tenta trazer, assim, um apanhado das coisas, né? Dos tops do ano que passou e do ano que vai vir. Então a pergunta é: o que o termo rage bait, a isca de raiva, nomeada a palavra do ano de 2025 pelo dicionário Oxford, tem a ver com a cor Cloud Dancer, nuvem dançante, que é um branco neutro, que foi escolhida como a cor do ano de 2026 pela Pantone. Então, ou seja, resumindo, o que a isca de raiva da internet tem a ver com o branco calmo da Pantone? Explica aí, Polly, o que é o Rage Bait. Rage bait, essa isca de raiva, é aquele conteúdo online criado propositalmente para gerar raiva, indignação ou revolta para aumentar engajamento. É aquela coisa que a gente vê político fazendo, que a gente vê influenciador fazendo, né? Que é tipo... A gente falou sobre isso, tem um corte no nosso Instagram, porque a gente tá sempre falando sobre isso. A gente tá sempre passando essa raiva. De novo, é a receita feita errada de propósito, só pra pessoa comentar, não é assim que faz. Pronto, já te irritou e tu já gerou engajamento pra pessoa. É o polêmico, o absurdo, aquilo que é frustrante, porque é frustrante sim, porque se a pessoa te promete alguma coisa lá naquele rage bait que move a tua emoção e depois ela não te entrega. Tu fica com raiva. Né? Tu fica com raiva também. E essa raiva do usuário, ela se torna métricas, né? Pra quem posta. Então, a gente vai estar lá dando like, vai estar comentando, mandando post pros amiguinhos, dizendo, olha essa merda que esse aqui postou. Né? Só que a pessoa ganha dinheiro em cima desses números. Porque o Instagram não diferencia o que é uma interação positiva ou negativa. É tudo interação, né? Então, o rage bait, no caso, é as pessoas postarem coisas... deliberadamente negativas para gerar raiva, ou erradas ou absurdas, né? Eu vejo assim, às vezes não é nem tão longe, às vezes é a pequena raiva, é aquela pessoa que diz, vou te mostrar tal coisa no vídeo, dela não mostra, a pessoa diz, tá, mas cadê? Não entendi. O que tu quis dizer? O vídeo com parte 2 aquele, Exato, nossa, que ódio sabe? que dá. Porque é ali que tá, né? A pessoa quer aquele engajamento, ela quer fazer um barulho dela e tentar gerar umas moedinhas a partir disso. Não comentem no Rage Bait, tá? Não caiam nesse. Não vão lá destilar a sua raiva, porque não adianta. Vai só dar mais engajamento. Não toque tambor pro maluco dançar. Não aplaudo. E na semana passada, eu e a Polly, logo que ela voltou, já peguei ela pra mim, a gente foi dar rolê. A gente foi no evento de lançamento do Gramado Summit 2026 e foi muito legal que, né, a gente já tinha falado sobre isso aqui
E lá estavam eles falando. Foi um evento em que eles comentaram, mostraram ali dados das outras edições, que estaremos novamente em 2026 lá no Gramado Summit, nos aguardem. E o Rafa Martins do Share estava junto com o Sérgio Sacani, aquele geofísico, youtuber, cara bem conhecidão, podcaster, divulgador científico. E eles falaram um pouquinho sobre essa questão do Rage Bait, que tinha sido no dia anterior, que tinha sido a palavra do ano, né? Foi segunda ou terça e o evento foi na quarta. Isso aí. Então a gente gravou um pouco desse momento e vamos conferir o que eles falaram a respeito disso. Que é rage bait, que é a isca pelo ódio. Essa foi a palavra do ano, né? Que quanto mais a gente consegue fazer a isca pelo ódio, mais engajamento a gente tem, mais pessoas vão seguir, vão comentar. Procurem aí depois, saiu, acho que foi ontem, que se não me engano. Essa foi a palavra do ano, né? E isso é uma ciência também, né? Ciência se estuda o que mais as pessoas se engajam, né? Ciência do comportamento das pessoas, né? E isso é muito louco, né, cara? Porque tu fica pensando assim, cara, essa é a palavra do ano, né? Tipo assim, a isca pelo ódio, né? E tu olha para isso, né, Saqueri, tu que olha pelo lado da ciência, né, para onde a gente está indo, né, cara? Porque assim, usando tudo que a gente tem de internet, de IA, né, essa é a palavra do ano, né, cara? De que forma tu vê isso? Não sei se tu já tinha visto que essa era a palavra do ano. Eu tinha visto. Como isso bateu em ti, assim, como um cara da ciência, né? Que a palavra do ano é a isca pelo ódio. Como cara da ciência é muito ruim, mas falando pelo outro lado, ali, igual você falou do youtuber, né? Falando pelo lado de ser youtuber, é isso mesmo, cara. Quando você provoca o ódio na galera, quando você mais testa suas coisas e tudo mais, entendeu? Tanto que tem gente que sabe muito bem disso e provoca o ódio de propósito. E o engajamento. Dá engajamento, é isso que dá engajamento. É aquele negócio, né? A gente quer saber da treta, né? A treta é que te taxa, né? Você tá tudo tranquilo e tal, ninguém faz nada. Agora começa a treta de só agora, e aí engaja pra caramba. É muito triste, né? Mas é assim, é a realidade, é o ser humano assim. Isso aí nós vamos ter que brigar com milhões de anos de evolução do cérebro humano, porque o ser humano é desse jeito. Então, assim, ó, o ponto que eu sempre volto, dito o que o Sacani trouxe, principalmente sobre a visão dele enquanto youtuber também, né? Sim. E como ele vê outros criadores de conteúdo provocando essa raiva pra ter, né? Que raiva da audiência e a audiência dá dinheiro. Ponto, né? Mas a gente, enquanto profissional do marketing e da comunicação, a gente precisa sempre pôr na mesa do cliente, por mais que a gente saiba muitas vezes que não vai fazer diferença nenhuma fazer isso, mas é aquela coisa, o alerta a gente precisa dar, né? Como é que o cliente, como é que as marcas, elas querem ser lembradas, né? Elas querem ser bem lembradas por aquilo que ela faz ou elas querem ser lembradas por esses gatilhos que fazem as pessoas terem raiva, que fazem as pessoas terem sentimentos conflitantes em relação àquilo? Porque tu pode contratar um influenciador que vai postar, não precisa nem ser a marca, mas tipo, tu pode te associar a um criador de conteúdo que vai postar de uma forma que gere essa sensação ruim nas pessoas. Isso vai dar alcance, isso vai dar visibilidade. Tu pode até ter clique. Mas é assim que a gente quer ser lembrado. A Kika que fala sobre branding, ela sabe que Sim. O impacto que isso tem. E a gente olha pro longo prazo, né? Porque, tipo, eu posso vender hoje. Porque teve esse clique. Mas isso vale a pena lá na frente? E é sempre uma coisa importante quando eu tô fazendo algum projeto para algum cliente. Uma coisa que eu sempre volto a explicar é o seguinte: que a gente tem que entender a diferença do que é tu ter um negócio, que tu vende um produto e tu tem uma marca, e tu ser um criador de conteúdo. Então, hoje, parece que o marketing, ele virou só marketing digital, ganhar seguidores, trends e criar conteúdinho. E conteúdinhos e não sei o quê. Só que para marcas não é assim. Para marcas é diferente. Então, uma marca, ela não pode usar as mesmas técnicas que um criador de conteúdo usa. E aí eu não tô falando nem do Rage Bait. De qualquer técnica. Eu tô falando até de dancinha, de trendzinha. Às vezes é legal, às vezes faz sentido, mas muitas vezes não faz. Então, uma outra coisa que eu sempre chamo a atenção quando eu tô trabalhando, porque eu trabalho com marcas, com empresas, né? Meu foco não é criadores de conteúdo, nem marcas apenas digitais. Mas a orientação que tu passa por ajudar nessa escolha também, exatamente, né? Ajudar na escolha de um influenciador que eventualmente vai ser contratado.
né? Parceiro, alguém que vai De representar entender a tua quais marca. filtros tu vai aplicar, Exato. de que forma tu vai olhar pro influenciador. É muito mais importante do que trabalhar diretamente com eles, é conseguir mapear isso e ter esse entendimento, né? Mas fazer essa separação, né? O que você está buscando na internet? Eu trabalho muito com marcas locais, com negócios locais. Negócios que têm lojas físicas, eu tenho cliente que é academia, eu tenho cliente que é uma loja física. Então, são negócios locais. Esse negócio local, se ele não tem um e-commerce e ele não tem venda por quantidade, por escalabilidade, não faz sentido ele ficar se esgoelando para ter 300 mil seguidores. Ele tem que ter uma boa reputação ali dentro do comércio local. E aí eu vejo que parece que o marketing, ele hoje em dia é só seguidores e likes e engajamento. E não, tem várias outras coisas. N fatores. N fatores, A gente fala que tem que ser um olhar pro todo, né? Ainda veio uma cliente e falou, eu queria fazer cartão de visita. Eu faça cartão de visita. E pra uma outra também eu sugeri ela, mas ainda se usa. Sim, cara, tu vai encontrar uma pessoa, tu vai num evento, a pessoa pode jogar o teu cartão de visita no lixo 5 segundos depois, mas tu já gerou impacto pra ela, tu já gerou um material. E tem muita gente ainda que gera isso. Eu, por exemplo, tenho o meu cartão de visita que é redondinho, o pessoal já pega e já tem essa impressão de uau, diferente, que legal. Já absorve um dos valores do meu negócio, que é a criatividade, que é algo mais único, assim, né? Então, é preciso esse olhar pro todo no negócio, né? Que vai muito além do digital. É que eu acho que para além da forma ou do formato que tu escolhe, inclusive offline, ele precisa fazer sentido pro negócio e pro objetivo do negócio. Então, por exemplo, as redes de supermercado, elas estão com muita dificuldade de contratar gente. Algumas usam carro de som. Mas carro de som ninguém dá bola. Tem certeza? Carro de som não se usa mais. Tem certeza? Lá no bairro, será que não Outdoor. Não, porque ninguém olha. Olha, awareness, nossa awareness de marca é outdoor, é tudo. Só tem que, mas daí tu tem que saber fazer. Tipo, tu não vai botar um monte de letra miúda no outdoor. Tu vai botar uma mensagem, uma imagem, algo que a pessoa veja, entenda e siga a vida dela. Porque vai gerar um impacto ali naquele. Né? Não adianta botar aquele monte de texto, aquele monte de coisa, um monte de informação que a pessoa vai passar de carro, ela não vai ler, sabe? Então, não é a mídia, é o como tu faz. Não é a mídia em si, é o como tu faz. Tipo, se tu encher de texto, não vai dar resultado. Não, e é tudo, que nem hoje mesmo. Mesma coisa panfleto, sabe? Tipo, panfleto funciona? Funciona. Só que sair distribuindo a la louca no centro, talvez não funcione. Não, e fui hoje lá no Forte Atacadista. Na entrada, cara, tinha ainda os cartazes com os preços escrito a caneta, um cartaz lá do outro com as promoções da semana. Nada digital, totalmente ali. Eles têm daí alguns que ficam, inclusive, na rua, né? Que daí são um pouquinho mais bem, o design um pouquinho melhor, assim, né? Mas que quem passa de carro ou a pé consegue ver. São formas de tu tá mostrando o teu produto e tu tá... Isso não impede eles de ter uma lista de distribuição no WhatsApp, que eles mandam todas as promoções, de postar no Instagram, de fazer, tipo, tudo. Jornal, isso não impede eles. Tá, mas vamos voltar para a pauta. Volta. Pra cor do ano de 2026. Pra cor do ano de 2026. Então, só contextualizando, todos os anos o Pantone Color Institute seleciona uma cor que reflete as tendências culturais globais e o estado de espírito da sociedade, influenciando o design, a moda e a decoração. E para 2026 eles escolheram a cor Cloud Dancer, um tom branco, um pouco menos brilhante, um off-white. Eu odeio isso, gente. Um off-white, que eu chamo de branco sujo, mas, né? Branco encardido? Não, porque o encardido é um pouco menos branco. É que o branco encardido, ele é um pouco mais amarelado. Que é o branco das Havaianas aqui. O Cloud Dancer, ele é um pouco mais acinzentado, ele não tem amarelado. Que é um branco um pouco menos brilhante, como símbolo de calma e neutralidade. A primeiro momento parece no meio legal. do caos da sociedade. Calma e neutralidade em meio ao caos. Ou seja, então o que seria o Cloud Dancer? Uma resposta ao rage bait, qual é que foi o do ano passado? O Brain Hot, né? Brain Hot, rage bait, caos, gritaria e confusão e apocalipse. E aí vem a Pantone dizer,
escolhemos o branco, esta cor pura e mágica e calma. E a gente já Tá dormiu, bom. ouvi, a gente já deu uma cochilada ouvindo esse argumento Fica deles, tudo bem, né? galera. Esqueça seus problemas. Eles Só que não assim, existem. ó, o que que uma coisa tem a ver com a outra, né? A história contada é essa. Só que é o seguinte, né? Em tempos de internet não existe calma, existe gritaria e confusão. E aí eu pergunto, qual é o real significado dessa escolha, né? Será que a humanidade, ela realmente está buscando paz? Ou é só mais um discurso bonito de mercado que no fim gera mais conteúdo, mais conversa, mais polêmica e mais caos? Porque assim, desde que saiu essa notícia dessa cor, foi um griteiro de todos os lados, né? Então calma não teve. A escolha do tal branco da calma, já surgiram aí várias conversas que as passarelas mostraram uma outra coisa. O Azul Klein foi a volta triunfal nas passarelas foi o Azul Klein, que é um azul, até podemos dizer que tem a ver com calma, enfim, mas é uma cor chamativa, né? Uma cor que estava já há um tempo meio apagada, meio em desuso. Petit Pois e volumes. Petit Pois e volumes, gente, o que é? Threadwives voltando, né? Threadwives voltando para a sociedade. E outras pessoas falaram que a cor branco, que o branco é a volta do controle, né? Do controle do sistema. Que o minimalismo é a ferramenta estética da dominação cultural, né? Porque as culturas mais dos povos originários, elas têm estéticas mais coloridas. Então, o minimalismo, o branco, aquela coisa escandinava, né? Nórdica, tarará. Então tem toda uma conversa aí de que isso aí é a volta aos modelos opressores de estética. Não sei, eu tô só reproduzindo os comentários que eu vi. Eu não tô concordando nem discordando, tá? Tô só narrando. Não me Narrando julguem, fato. ninguém me cancela aí, tá? Outra frase que eu ouvi que eu achei muito boa e que eu concordo é que neutro nunca é neutro, né? Neutro é shampoo de criança. E só detergente. existe de sabão de glicerina. Porque neutro nunca é neutro, né? E aí, pra mim, o melhor argumento de todos, que é o que eu realmente concordo, que é uma cor chata, sem graça, frouxa, xoxa, capenga. Ai, sim, muito Né? obrigada. Porque quando eu vi, eu cheguei Que a revirar os representa- olhos e pensei, pra quê? E que representa um retrocesso na criatividade. Ou seja, o que era pra ser chamado de calma virou um tendel, como tudo nesse raio de mundo dos algoritmos vira uma confusão. Eu fico do lado da internet que aponta aí um tom de verde pra 2020. Eu vi essa história do verde. Porque, por exemplo, no cinema a gente teve né, ali em Wicked e também em Frankenstein. Tem até o nome do verde lá que eu não vou lembrar. Mas Eu gosto do verde, o verde tá na minha paleta. Eu gosto de verde também. Na paleta da minha marca tem verde, gosto, obrigada. Então, Eu super achei que ia ser Eu um voto verde. no verde, ninguém pediu meu voto, mas eu Verde votei no esperança, olha. verde. Ó, lindo. Não, e tem tudo a ver A gente com precisa, a um ano de questão Copa, de da- eleição, a gente precisa da de verde, natureza, gente. né? Mas é que assim, gente, eu tenho assim uma teoria formada pela história de tudo que eu já vi nesse mundo da comunicação, assim, juntando com as vozes da minha cabeça. É uma teoria minha, tá? Não, O que eu não li, o que levem eu a vi sério. e o que eu pensei. Não existem dados. Os dados são assim, aquilo que eu juntei, O Lé com né? O Lé. Porque assim, desde que eu trabalho com publicidade, 2009 eu trabalhei na primeira agência. Desde que eu trabalho com publicidade, todos os anos eu vou lá ver o relatório lá do WGSN com as tendências para o próximo ano, as tendências de consumo, as tendências de comportamento, relatório do Kantar e outros observatórios de comportamento. E aí, todos os anos, todos, sem exceção, está lá nas tendências de comportamento. Que as pessoas vão escolher marcas sustentáveis, marcas amigas da natureza, produtos que durem mais, né? Mentira, cara! É tudo mentira! As pessoas falam que elas escolhem, mas elas não escolhem. Porque elas não querem pagar o preço. Elas compram da Shein, elas compram da Shopee, coisa barata que dura pouco, que logo vai pro lixo. Mas lá, na hora de dizer assim, eu sou uma pessoa sustentável. Mas daí eu também. respeito a Aí, natureza. agora eu que vou te dizer, eu acho que aí o buraco é mais embaixo, né? Porque. Vai lá, Nossa, me mas hoje refuta. nós estamos na... Eita, vai lá, me refuta. Porque elas vieram de patrola hoje pra Porque cavalcar. tem muito essa questão, às vezes, que o sustentável que é feito, daí já vem com essa questão do luxo, uma coisa mais inacessível. A gente sabe que matéria-prima mais É minimalista. orgânica, minimalista é matéria-prima orgânica, natural, tarará, muitas vezes são questões mais de ensaios, né? De materiais, são mais caros. E aí, como é que fica, né? A pessoa Mas que tu não tem precisa acesso- comprar 10 brusinhas? Não chegava a comprar só 3? Boa?
Mas sabe É isso que eu nem, tô por falando, exemplo, entendeu? Mas É o eu vou excesso. até dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu amo brechó. Amo brechó. Hoje até fui lá comprar minha roupa de aniversário lá, tarará. E daí eu tenho uma amiga que ela é gorda e ela fala assim que ela adora brechó também, só que ela dificilmente encontra produtos pra lá. Concordo e onde com ela acha coisa a um preço que ela consegue pagar? É na Renner. Não, na Renner não tem mais. Faz tempo. Ela Sim. vai lá na Shine que ela consegue comprar o produto Sim. dela. Ou, claro, daí na boutique tal, que é super caro, e daí uma vez na vida ela vai lá de vez em quando. Uma vez na vida, de vez em quando é bom. Mas vocês entenderam, né? Sim. Então, tipo, eu acho que ao mesmo tempo a gente tem isso, assim, de uma dificuldade, de que muitas vezes daí, o restaurante da cidade que é saudável, ela é da Maurício Cardoso, em Novo Hamburgo, sabe? Que eu adoro, por sinal, mas é isso, entende? Acho que tem muito dessa questão que acaba afastando. Eu acho que sim, tem isso aí que tu falou. Mas é a mesma coisa, é o negócio do... não tenho tempo. Nem todo mundo tem tempo para cuidar da sua saúde. Sim. É verdade. Mas eu não tenho. Ou eu tô usando a desculpa das pessoas que não têm. Que realmente não tem. Que realmente não tem. Dentro de todo... Lembrando, uma coisa muito importante, dentro de tudo que a gente fala aqui, ó. Depende. É que tudo depende. Mas o que eu tô dizendo... Palavra do ano do Qual Podcast. Depende. O que eu tô dizendo é o seguinte, só pra dar um exemplo assim daí de estatístico, tá? Os Gen Z são os que mais falam que eles vão se conectar com marcas sustentáveis e nananana. Só que aí tu vai lá olhar o trend topic das marcas dos Gen Z, Sim. a Shein é a primeira. Sim. Não tá Sim, batendo não bate. isso, entendeu? O discurso com a prática. E aí, quando eu falo da pessoa que compra 10 brusinhas, não tô falando da que não pode. Eu tô falando do excesso, do fast fashion. Não, né? concordo do plenamente, fast fashion, só queria que tu tem que trazer tá esse sempre... outro lado, sabe? Sabe que a indústria têxtil É é a a que que mais mais produz polui. lixo, Sim. né? E daí eu posso comprar uma camiseta de algodão e pagar R$100 e ela vai durar mais, ou eu posso comprar 2 de poliéster. Mas será que a gente não compra um monte Mas tu porque a gente sabe que- precisa lidar com esse sofrimento da sociedade capitalista que a gente vive? Sim, Fica aí sim. também, né? Eu fiquei a gente pensando também numa tem que outra lidar coisa com a agora. pressão de ter que ir no cliente, de ter que estar arrumada, de ter que estar, né? São vários fatores. Vários Daí variáveis. não pode repetir muita roupa, porque se repetir roupa eles vão achar que tu não tem dinheiro. Por isso que eu adotei a estética Faria Limer, eu só uso camiseta preta agora. Seu Madruga? Tem né? uma- Seu uma- Madruga! A Mônica! Os Faria Luquinho, Limer. Luquinho, seu Madruga, calça jeans, camiseta preta. É isso aí, eu uso só isso. E Eu tenho tênis. umas 10 camisetas pretas no meu armário. É isso. Eu fui Existe ver, eu também fui uma ver, coisa eu comprei muito mais legal. duas. Eu só Quem mudo existe os acessórios. acessórios. Mas existe uma coisa também fantástica que ajuda nisso, que é a máquina de lavar roupa, né? É. As pessoas, nossa, usando essa roupa de novo. Sim, eu tenho máquina de lavar roupa em casa, my Sim. angel. E o sol apocalíptico seca a roupa em 1 hora, tá tudo seco. Sim. Vai. E dependendo do tecido da roupa, ainda também, tu sacudiu, ela tá seca. Próxima pauta. Jornalismo é top, olha só, né? O curso de jornalismo está entre os 10 mais concorridos da URGS esteve, né? Porque já foi o vestibular, porque eu sou do tempo que o vestibular era em janeiro, né? O vestibular já foi. Ah, pior, né? Que loucura. Já passou? Mas isso é meio novo que é assim, né? Não, é cada vez mais cedo. Daqui a pouco eles vão estar fazendo vestibular de verão em julho. Mas assim, em plena era da inteligência artificial, automação de conteúdo e fake news em escala industrial, os jovens estão escolhendo ser jornalistas. Por quê? Do que se alimentam esses jovens, né? Mas, entender eles não dá. Eu não falei com eles, mas eu trago alguns pontos que a gente pode observar. Só deixa eu te interromper um pouquinho, sem cortar, porque aqui é assim mesmo. Ô, Dé, quanto tempo a gente tem ainda de programa? Não tem? 10 minutos. Vai dar! Olha tudo só, certo. o bloco 3 tem 10 minutos, ó. Então Muito vai dar bem. tudo certo. Segue aí, então, por favor. Mas assim, com a IA generativa, a gente pode cada vez mais atuar em áreas que a gente não domina. Então eu, como jornalista, posso escrever, por exemplo, sobre contabilidade. Eu não preciso ser contadora para isso, né? Porque eu posso buscar esse suporte. Mas como é que eu vou checar se essa informação que a inteligência artificial está me entregando está correta? Se eu não domino essa área, como é que eu vou saber, né? E aí entra o papel do jornalismo, né? Porque a checagem, ela é um ativo estratégico. Então, aquilo tudo que a gente aprendeu lá na faculdade de comunicação, especialmente, tem gente que não vai gostar, mas especialmente as humanidades, Ai, eu amava todas né? essas. Adorava debater com os que colegas. nos ajudam a pensar, fazer perguntas, desenvolver senso crítico. Tudo aquilo
Então, todas as coisas que as humanidades fazem pela gente, a sociologia, a filosofia, a antropologia, né? Nos ajuda a formar não só repórteres, e isso é uma coisa muito legal que eu trago lá da minha faculdade, né? Mas, tipo, a gente é mediador de dado, por isso que eu sempre trago dados. Isso veio da onde, né? Tipo, porque não é a minha palavra pela minha palavra. Eu gosto de dizer da onde veio, eu sempre vou citar a fonte. Tradutor de sistema, auditor de informação automatizada. Olha que nome bonito de cargo isso para jornalista. E aí? O que vocês acham, né? Tipo, jornalismo no top 10, um vestibular. Eu acho que é uma coisa legal, né? Porque ao longo dos últimos anos a gente teve essa questão de o jornalismo vai morrer, porque não precisa ter... parece uma resposta, né? Exato. Porque não precisa mais ter o diploma para poder atuar, porque as mídias estão morrendo, porque isso, por aquilo. Mas agora... Como tu falaste, é uma resposta, é uma necessidade de daqui a pouco jornalistas formados serem, como tu falei, mediadores, estarem atuando em diversas formas dentro de empresas de daqui a pouco de maneiras ainda nem imaginadas até então, né? Tomara que esses cursos, eles tenham, assim... Façam isso, né? Não, e eles tenham noção de como inovar. Sim. De como inovar para não continuar. Porque eu... Tem um grande amigo que é um coordenador de curso de comunicação num outro estado. Eu não vou citar o nome dele aqui para não dar incomodação para ele, né? Mas eu conheço. Mas as gurias sabem do que eu tô falando. Que ele sempre traz uma pauta que eu acho muito interessante, que os cursos de jornalismo não estão se atualizando para o novo formato de coisas. E aí, o novo formato de mídia, a mídia como ela está hoje. E isso é ruim, porque aí eles acabam perdendo espaço para pessoas que não são profissionais, né? E então eu me surpreende essa notícia do jornalismo estar entre os cursos mais escolhidos. Vejo isso como aquela grande frase que eu sempre digo, né? Que toda cultura provoca uma contracultura, que é uma resposta a um comportamento. A sociedade começa a demonstrar um comportamento muito, muito desequilibrado, e para mim o caos e desinformação da era da internet é uma coisa muito grave. Talvez isso aqui seja uma resposta. Agora, tomara que as universidades estejam se atualizando. Gostaria de ter tido essa informação antes, porque quando estava em Lisboa, passeando na Decathlon, encontrei, quem fala encontrei, parece que parei para conversar, né? Passei pelo ministro Gilmar Mendes. Olha. Fazendo compras também, na Decathlon, olha só. Olha só. Ele, o segurança dele. E foi o Gilmar Mendes, o ministro relator do projeto, que tirou a obrigatoriedade do diploma de jornalismo no Brasil. Olhei e disse, poderia agredir este senhor, mas não vou, porque sou civilizada, assim, né? Poderia agredir este senhor, mas eu porque acho foi que é ele que outro tirou tempo. o valor, a validade do meu diploma, Sim. tipo, enquanto Sim. a obrigatoriedade do diploma, Sim. no caso, né? Mas isso era outra época, isso é algo Mas que pode quase ser superei revisto. isso já, quase. Isso deveria ser revisto, porque eu lembro quando isso aconteceu, e foi algo que eu não vou dizer que eu briguei para continuar sendo, né? Porque a mesma coisa é publicidade, só que, Sim. claro, o jornalismo é muito mais... Não sei também, porque a publicidade, ela também lida com informação, Hoje, ó, e ela também pau a pode pau. enganar as pessoas, né? Então, acho que a questão da ética das humanas... Agora, uma coisa que eu também vi ao longo dos últimos anos foram as grandes universidades, as universidades de renome, tipo a Unicinos, a Fevale, diminuindo seus currículos, diminuindo a carga horária dos seus cursos para competir com essas Unisquina aí, com essas Sim. faculdades de mequetrefe. Inclusive, tirando as humanidades. Que, né, enfim, nem vamos comentar. Mas eu tenho porque uma ideia. Começar a nos chamar de comunista. Tenho uma ideia, falarei ela no programa, né? Vamos convidar Alisson Coelho, o coordenador do curso de jornalismo, para vir conversar com a gente. Olha, eu pilho. Alisson, te prepara, 2026 vem aí. E Mas nós sabe- podemos convidar aquele nosso amigo. Ele é um que pode dar até, tanto quando ele estiver aqui no Sul, ele pode fazer, vir aqui Sim. com a gente, ou a gente pode fazer Inclusive online. porque assim, 2026 a gente tem eleição. E é muito importante a gente trazer à pauta Total. fake news, uso da inteligência artificial, né? E o papel do jornalismo e da comunicação, né? O próprio Inclusive a marketing publicidade, o publicitário, marketing, quer dizer, o tudo, marketing, nesse contexto marketing caótico partidário. que vai ser 2026. Força, gente. Já tô cansada. Mas eu queria falar algo positivo ainda pra encerrar Ok. isso aqui, que a gente vem vendo muito
acho que a gente já comentou em algum episódio, né? As crianças, o que tu quer ser quando crescer? Influencer. Bom, então daqui a pouco vai se formar em jornalista pra ser criador de conteúdo. Daqui a pouco seja esse o caminho. Na China já tem que ser, né? E saber apurar uma informação, né? Tipo... Exato, então que daqui a pouco, de novo, seja uma resposta pra essa problemática que a gente vem vivendo de um monte de gente trazendo informação merda na internet, que então, seja aí talvez um requisito pra esse rumo, podcasters, comunicadores, um monte de gente desinformando e mentindo, muitas vezes, várias pessoas sem intenção de mentir, mas porque não foram atrás de entender e de buscar esse entendimento, catar uma fonte legal não e... eram especialistas, né? Mas daí pelo menos podem se tornar especialistas generalistas, né? Que é aquela síndrome de, que eu não lembro o nome do cara lá, né? Quanto menos a gente sabe, mais a gente acha que sabe, né? E aí, quando a gente realmente é especialista numa coisa, a gente não sai fazendo conteúdo assim, ela louca, porque a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Tá aí, Mari Krieger pra, né? É a Mari Krieger que ganhou aí um prêmio de ciência aí pela Glamour, né? Mulher da Ciência no ano. Achei muito legal. Muito bem, parabéns. Parabéns pra nossa diva, musa inspiradora. Temos o último episódio do ano, então. Fechou. Valeu, galera aí que mais... Eu só quero dar um último recado. Vai, manda. Galera descolada da região. Olha aí! Meu colágeno todo escorreu agora quando eu falei essa palavra. Corta essa parte. Não vou. Convite pra galera da região que curte, assim, uma festinha mais alternativa. Eu ia falar, assim, a galera do Vale, nos dois sentidos. Vale dos Sinos e Festa estranha com gente esquisita? esquisita? Falar. Quem é do Vale entende o que é ser do Vale. E quem não é do Vale, mas também gosta de estar, né, com essa galera, dia 18 de dezembro, na Galeria 304, em São Leopoldo, teremos um reboot da lendária Festa Freak, que foi uma das festas mais emblemáticas aí do final dos anos 2000 em Novo Hamburgo. Ela acontecia no Pop Cult, ela vai acontecer... Pop Cult não existe mais, agora lá é uma igreja, pra quem não sabe. Uma igreja da parede preta, uma church, parede preta, né? Mas então será na Galeria 304, que é uma casa aí que tem mais ou menos assim a mesma vibe. Com alguns dos DJs originais, né? A Carol Kirsch, o Douglas, estaremos lá. Eu estarei lá atacando de DJ. Eu tô muito ansiosa. E quem quer ir fazer uma coisa diferente... É uma quinta-feira, tá? É só pros fortes. É só pros que têm energia. Millennials, pensem bem antes, né? Porque vocês são cansados, a gente sabe. Ainda mais nessa época de dezembro. Mas quem já estiver de férias aí, quiser realmente ir numa festa diferente, que nunca viu na vida, com um tipo de música diferente, que não é nem só música pop, não toca sertanejo, não toca funk. Festa estranha com gente esquisita, mas legal. Gente esquisita legal, porque gente esquisita é legal. Eu gosto mais de gente esquisita do que gente comum. Então, estaremos lá. Fica a dica. Estaremos lá, faremos muitos stories para vocês, nossos fãs. Agradecer vocês aí por mais um ano, né? Nosso segundo ano de Qual é o BO, nossa segunda temporada. A gente vai agora, nas férias, se reunir para pensar em como a gente vai seguir com o nosso projeto, que nós vamos seguir, é claro, mas pensando aí em que novidades, que convidados, que pautas a gente vai trazer para vocês. Intimando pessoas para 2026, como eu já fiz hoje. Exato, já tá ali, já tá na internet, esses recados. Então, muito obrigada, gente. A gente volta em breve. Não vou dar nenhuma data, que ainda não sei o dia. Mas acompanhe a gente na programação da Vale TV. Acompanhe a gente na programação da Vale TV. Acompanhe a gente no Spotify, que a gente tem ali, ó. A gente quer saber quem são os nossos ouvintes do Spotify, inclusive. Nos mande no Instagram, se a gente tá no top 5 de 8? Isso, 8 pessoas. 8 pessoas. E não é nós, porque não é nós, porque a gente assiste no YouTube. A gente esquece do Spotify às vezes. Então, eu quero saber quem são essas pessoas. Já que a gente vai dar uma pausa aí até metade de janeiro, talvez fevereiro, o pessoal aproveitem aí pra maratonar, então, os episódios que já estão ali. E a gente vai estar bem presente nas nossas redes sociais, no nosso Insta, trazendo alguns cortes aí, se tu perdeu algum episódio, se tu tá chegando agora. A gente vai tacando alguns assuntos aí, e conforme as coisas vão acontecendo, que nem ali foi falado da palavra do ano, a gente já lançou ali um comentário nosso e a gente vai estando presente digitalmente com vocês também. Então, muito obrigada. E isso. Segue a gente no Qual é o BO Podcast. E também segue a Vale TV Play. E nos acompanhe. E nos vemos em 2026. E obrigada, Dé, que tá aí na técnica, nosso parceirão aí de sempre para sempre.
Valeu! Valeu.